Olá pessoal, vamos finalizar a resolução da atividade. Então, no vídeo passado fizemos a resolução da questão 1, 2 e 3 e agora vamos finalizar com a questão 4. Onde diz assim, construa o gráfico das seguintes funções. Então temos aqui letra A, B, C e D, 4 funções. Eu vou iniciar na letra A, calcular o f de alguns pontos. Calcular o f de 1, o f de menos 1, o f de 0, o f de 1 sobre 5 e o f de menos 1 sobre 5. Eu peguei alguns pontos bem tranquilos de ser calculado, tá ok? E também vai ficar bom no nosso gráfico. Então, a função é 5x menos 2. Então, o f de 1 como é que vai ficar? Vai ficar 5 vezes o x, que é igual a 1 aqui, menos 2. Aqui vai ficar 5 vezes menos 1, menos 2. Aqui vai ficar 5 vezes 0, menos 2. Aqui vai ficar 5 vezes 1 sobre 5, menos 2. E aqui 5 vezes menos 1 sobre 5. Também menos 2. Então agora é só resolver essa expressão aqui. 5 vezes 1 é 5. 5 menos 2 é igual a 3. 5 vezes menos 1 é menos 5. Menos 5 menos 2, menos 7. 5 vezes 0 é 0. 0 menos 2, menos 2. 5 vezes 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1. E 1 menos 2 é menos 1. 5, faltou igual aqui. 5 vezes 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Tem um menos aqui, então vai ficar menos 1. Menos 1, menos 2. Só é repetir o sinal e somar, então menos 3. Então aqui eu já tenho 5 pontos, tá ok? 5 quadros ordenados que eu vou colocar no meu plano cartesiano. Então, desenhar mais ou menos aqui. Deu errado, mas acho que vai dar certo aqui no final. Então aqui, ó. Esses são os valores de x e os resultados são os valores de y, ok? Eu não vou montar aquela tabelinha porque já montei na questão 3, você já sabe como montar. Então, quem está aqui no parênteses está sendo o valor de x, o resultado, o valor da função, ele é o valor de y. Então, observando aqui, a gente vê o maior valor para x está sendo 1. Então, ficou muito pequeno, vou colocar mais ou menos aqui assim 1, tá ok? Então, lá no y, lá o maior valor está sendo 3. Então tá aqui 1, 2, 3. Eu estou fazendo assim para não colocar muitos números no plano, tá? Você pode colocar o número quanto você quiser. No y, o menor valor está sendo menos 1. Tá menos 1 mais ou menos aqui assim. No x, né? No y agora vai ser o menor valor menos 7. Então vai ficar bem embaixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Tá ok. Então agora é só fazer a ligação. Primeiro, a gente tem 1 e 3. Tá aqui, ó. 1, 3 lá em cima. Então lembrando, o primeiro valor é o valor de x, segundo valor de y. Esse é o eixo x e esse é o eixo y. Tá ok? Então o segundo ponto, menos 1 e menos 7. Menos 1 tá aqui no x, menos 7 no y lá embaixo. Então vai ficar aqui, ó. Então vai ser mais ou menos esse ponto aqui. Depois vem 0 e menos 2. 0 no x, menos 2 no y. Então, aqui vai estar o menos 1, então o menos 2 está aqui, ó. Como o outro ponto foi 0, você vai marcar em cima do ponto menos 2 lá no y, tá ok? Agora ficou 1 sobre 5 e menos 1. 1 sobre 5, ele é 0,2. Vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Então, aqui vai estar 1 sobre 5, mais ou menos, né? E o valor de y é menos 1. Menos 1 é esse primeiro ponto aqui. Então, você vai fazer essa ligação aqui.
Tá ok? Aqui ficou menos 1 sobre 5. Então, menos 0,2 vai ficar mais ou menos aqui assim. E o outro valor é menos 3. Menos 3 está aqui, ó. Então, é só fazer essa localização aqui. Pronto, então a gente já tem alguns pontos. Não vai ficar perfeito, certo? Tem que fazer com a régua e você vai fazer a ligação dos pontos agora. A ideia aqui era ficar justamente uma reta aqui, ó. Ia ficar uma reta. Aqui embaixo ele deu uma meio que curvado. Só que se você fizer com a régua os pontos com a mesma distância um do outro, vai ficar exatamente uma reta subindo aqui. Não vai ter essa parte curvada aqui no meio, tá ok? Mas a ideia do gráfico é esse aqui. Na letra B, a gente tem x² mais 3. Eu vou utilizar alguns pontos daqui. Calcular o f de 1, o f de 0. Calcular o f de 2. Calcular o f de menos 1. Vou calcular o f de 1 sobre 2. Ok? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, é suficiente. Então essa é a função. Então quando for o f de 1, então vai ficar 1 ao quadrado mais 3. Então aqui 0, 0 ao quadrado mais 3. 2, 2 ao quadrado mais 3. Menos 1, menos 1 ao quadrado mais 3. 1 sobre 2, então vai ficar 1 sobre 2, faltou igual aqui. Elevado ao quadrado mais 3. Pronto, vamos calcular isso aqui. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 1 mais 3, 4. 0 ao quadrado é 0. 0 mais 3, 3. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 3, 7. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. O valor fica positivo. Então 1. 1 mais 3, 4. 1 sobre 2 ao quadrado mais 3. 1 sobre 2 ao quadrado, isso é 1 sobre 4. Vou deixar aqui embaixo, 1 sobre 4 mais 3. Aqui a gente vai tirar o mínimo, que vai ser igual a 4. Aqui embaixo tem 1, então vai ser 4 aqui. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então aqui vai ficar 12 mais 1, 13 sobre 4. Tá ok? Então vou colocar aqui. Tentar desenhar aqui esse plano cartesiano. Então vamos observar aqui. 13 sobre 4, se fosse 12 seria 3, então vai ficar aproximadamente 3,1. Vou deixar aqui, sendo aproximadamente 3,1, tá ok? Só para a gente ter uma noção melhor. Então o primeiro ponto é 1 e 4. Desenhar aqui alguns pontos. Vou deixar meu pequeno mesmo, que é para ter mais espaço, tá ok? Ou não vai dar para todos os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então agora vai dar. Então o primeiro ponto, 1 e 4. Então 1 está aqui, 4 está aqui. Então vai ser esse ponto aqui, ó. O segundo é 0 e 3. Então 0 no x, y3. 3 está aqui. Então vai ser em cima do ponto 3. Tá ok? O próximo é 2 e 7. 2 está aqui e o 7 está lá em cima. 4, 5, 6, 7. Está aqui o 7. Então vai subir aqui. Então vai ser mais ou menos aqui. Ficou inclinado, mas não tem problema, tá ok? Para ter noção mesmo. Menos 1 e 4. Menos 1 está aqui. E o 4 está aqui. Então vai ficar mais ou menos aqui. Agora ficou 1 sobre 2. Que vai ser aqui mais ou menos, que é a metade. 1 sobre 2 é 0,5. Então vai ser a metade entre 0 e 1. Está aqui o 0. E o outro é
3 sobre 4, que é aproximadamente 3,1. Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Então, vou só fazer esse ponto aqui. Pronto. Então, aqui você faz a ligação desses pontos. Então, esse vem para cá, passa aqui, sobe aqui e vai subir. Então, esse aqui vai continuar por aqui, ó. Então, esse seria não é, no caso, o gráfico dessa função aqui, x ao quadrado mais 3, tá ok? Então, a gente pode ver que essa parte curvada aqui é o gráfico da função do segundo grau, que é chamada de parábola, essa curva aqui, tá ok? Então, vamos fazer a letra C e a letra D, numa folha que não tem mais espaço. Então, tá aqui a folha. A letra C a gente tem f de x igual a menos 3x, né? Mais 2. E na letra D a gente tem f de x igual a 3x. Pronto, deixa eu retirar aqui. Então vamos iniciar com a letra C. Então calcular os mesmos pontos que a gente calculou praticamente antes. Então f de 0, o f de 1, o f de menos 2, vou mudar alguns pontos aqui, o f de menos 1 sobre 3 e o f de menos 1. Eu coloquei muito ponto negativo, vou colocar aqui o f de 2, tá ok? Pronto. Então tem alguns f aqui que vai ficar bem bom a nossa função, ou melhor, nosso gráfico, né, ficar bem desenhado. Então a gente vamos calcular isso aqui. F de 0. Então vai ficar menos 3 vezes 0 mais 2. Então menos 3 vezes 0 mais 2. O f de 1, menos 3 vezes 1 mais 2, menos 2. Menos 3 vezes menos 2, mais 2 aqui. Menos 3 vezes menos 1 sobre 3, mais 2. Aqui, o f de menos 1. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 1, mais 2. E o f de 2, então vai ficar menos 3 vezes 2, mais 2. Então, tá aqui os pontos. Vai fazer agora a resolução dessas expressões aqui. F de 0, então vai ficar menos 3 vezes 0, que é 0, 0 mais 2 é 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3, menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, 6 mais 2 é igual a 8. Menos 3 vezes menos 1 sobre 3 vai ficar positivo, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes por 3 é 1, e 1 mais 2 é 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo, 3 mais 2 é 5. Menos 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 6 mais 2, menos 4. Então aqui a gente já tem os valores, você vai colocar agora no plano cartesiano, tá ok? Então no x o maior valor que a gente tem é 1, então ficou bem tranquilo no x. Vou colocar esse espaço aqui. Aqui não foi 2 no caso, né? 2. No y o maior valor que a gente tem é 8, ó. Então tem que chegar até 8. Deu certinho, apertando mesmo. Então a gente tem 8, tem um 3, tem um 5. Vamos colocar aqui a numeração mesmo. O negativo aqui vai até o menos 3. Cadê? Até o menos 2. Então menos 1, menos 2. Tem que ser mais ou menos aqui assim. E lá no y vai até o menos 4. Então menos 1, menos 2, menos 3 tem que ser aqui. Menos 4.
Pronto, só é fazer agora a localização. 0 e 2. Então a gente vai no y lá, ponto 2. E fazer esse pontinho aqui. 1 e menos 1. 1 tá aqui. Menos 1 tá aqui, ó. Então vai ser esse ponto aqui, ok? Menos 2 e 8. Menos 2 no x e 8 no y lá em cima. Então vai ser esse ponto aqui, ó. Ok? Menos 1 sobre 3. E 3 positivo. Esse menos 1 sobre 3, ele é menos 0,33, que dá uma dízima aí. Então vai ficar menos 0,3, está mais ou menos aqui assim, ó. Tem que ser um pouquinho menor ainda aqui. Então menos 0,3, que é 1 sobre 3, e o outro é 3. 3 está aqui em cima, então eu subo por aqui. Então vai ser mais ou menos esse ponto aqui, tá ok? Então foi um pouco para lá, tem que ser mais um pouco para cá, mas não tem problema não. Menos 1 e 5. Menos 1 está aqui e 5 está lá em cima. Agora a gente tem 2 e menos 4. 2 está aqui e menos 4 está aqui. Agora você vai fazer a ligação desses pontos. Então, se você fizer com a régua direitinho aí, vai ficar uma reta aqui, tá ok? A gente pode estar inclinado também, mas com a reta, fazendo a numeração toda correta, vai ficar, usando a régua na verdade, então vai ficar uma reta aqui. E agora ficou a letra D, que é 3x. Esse aqui é bem tranquilo. Calcular o f de 1, o f de 0, o f de 2, o f de menos 1 e o f de menos 2. Então, a função é 3x. Então, o primeiro ponto vai ficar f de 1, 3 vezes 1. Aqui vai ficar 3 vezes 0. Aqui vai ficar 3 vezes 2. 3 vezes menos 1. E por último, 3 vezes menos 2. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, esse ponto aqui, vamos colocar aqui nesse plano. Então, o maior valor no x está sendo 2. Vou colocar aqui 1, 2. Ficou um espaço muito maior, né? E no y está sendo 6. Então, tem que diminuir um pouquinho aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ficar negativo. Menos 2, menos 1, menos 2. E aqui vai ficar até o menos 6, que nem vai dar para fazer praticamente aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Beleza. Então agora, só a gente fazer a localização. 1 e 3. Então 1 está aqui, o 3 está aqui. É 0 e 0. Então vai ficar esse ponto aqui. 0 e 0. Tá, ok? É 2 e 6. 2 está aqui, o 6 está lá em cima. Mais ou menos aqui. É menos 1 e menos 3. Menos 1 está aqui. Vou colocar ele aqui, está aqui o menos 1. E o menos 3 está aqui. Então vai ser esse. Eita, vou colocar menos 2. Esse ponto aqui, ó. Por último, menos 2 e menos 6. Menos 2 é esse, o menos 6 está aqui embaixo. Então agora você vai fazer a ligação desses pontos. Então se você fizer com os pontos com a régua tudo na medida certa, vai ficar uma reta aqui, ó. Tá ok? Então pessoal, essa foi para finalizar a parte de função aí, o gráfico da função. Então vocês façam aí a correção da atividade, tá ok?